Bom, então vamos falar um pouquinho de continuidade uniforme, entender a diferença, né, do que significa uma função ser uniformemente contínua para uma função ser contínua, né? Só lembrando então o que significa, né, a função ser contínua num ponto, né? Então digamos aqui f, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de rigor, né? É definido no conjunto x em R, né? Então aqui e há um ponto de x. Então, bom, o que significa f ser contínuo em A, né? Que geometricamente digamos aqui o grafo função pontuar no x, né, que você tem o f de A. Então, dado o epsilon, você tem um intervalinho aqui, f de A mais epsilon. Perdão, f de A menos epsilon, f de A mais epsilon. E aí precisa encontrar um delta, tal que é a imagem dos pontos, né, as imagens dos pontos de x que estão nesse intervalinho aqui, A menos delta, A mais delta. Então, a imagem desses pontos aqui caem dentro desse intervalo. É isso que significa mostrar que a função é contínua no ponto. Então, matematicamente, dado o epsilon maior que zero, existe aqui um delta, tal que se x pertence a x e módulo de x menos a menor do que delta, isso implique módulo de f de x menos f de a menor que epsilon. Aqui, em geral, esse delta, né, ele depende tanto do epsilon quanto desse ponto aqui, ó, ponto A. Eles estão relacionados. Então, o delta, em geral, está dependendo do epsilon e do A. Qual que é a diferença para a continuidade uniforme, né? Esse delta aqui, ele não vai depender do ponto. Eu vou encontrar um delta dependendo só do epsilon, qualquer que seja pontos próximos aqui, a imagem deles vão estar próximos, né? Então, o que não acontece em geral numa função apenas contínua. Então, a continuidade uniforme implicar que o delta da definição de continuidade, né, não dependa do ponto. Então, pontos próximos vão ser levados a pontos próximos pela imagem e, digamos assim, não há mudança, né, nessa questão da proximidade. Então, se eu dou um intervalinho fx mais epsilon, fx mais epsilon, eu vou encontrar o mesmo delta, né? Não depende do ponto. Tá? É um pouquinho mais forte, né, que simples continuidade. Ó, vamos ver aqui, por exemplo, uma função aqui que é contínua, mas a gente vai ver que ela não vai ser uniformemente contínua. Considerar essa função aqui, ó. f de x igual a x sobre módulo de x. Essa função não está definida em x igual a zero. Para x maior que zero, ela é constante igual a 1. E para x menor que zero, ela é constante igual a menos 1. Então, digamos aqui no 1, né?
e para x menor do que zero, ela vale menos 1. Então, observe que eu consigo pegar aqui pontos próximo de zero, muito perto. Então, deixa eu só colocar aqui onde está definida essa função. Essa função f aí, ela está definida em r menos 0 em r, né? Então, bom, observa que eu consigo pegar pontos aqui, por exemplo, x igual a menos 1 sobre n e y igual a 1 sobre n, né, com módulo de x menos y, isso aqui dá 2 sobre n. Então, basta tomar n grande, eu faço isso aqui ficar cada vez menor. E módulo de f de x menos f de y, bom, menos 1 sobre n é negativo, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1, menos 1 sobre n é positivo, então a f vai ficar 1. Isso aqui dá 2, ou seja, eles nunca vão estar se aproximando. Embora essa função seja contínua, né? Se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, positivo, eu consigo aqui intervalinho, né? Se eu pegar qualquer a aqui positivo, consigo um delta, né? Tal que é o menos delta, a mais delta, ele continua positivo, então a função fica constante nesse intervalo, implica que ela é contínua. Mesma coisa, se eu pegar um b aqui qualquer negativo, então eu consigo um intervalinho onde essa função, onde os pontos aqui continuam negativos, né? Então nesse intervalinho aqui a função vale menos 1. Então ela é contínua. Né? Então aqui começa a aparecer uma diferença, né? Mas se eu pego pontos, se eu estabeleço fixo, né, um delta, observa que eu consigo pontos aqui muito perto, né, do intervalo menor que delta, né, módulo de x, que nem esse aqui, né, módulo de x menos y menor que delta, mas a f aqui é constante igual a 2. Então, ele está se aproximando aqui, ó, no domínio, porém não está se aproximando na imagem. Tá? Então, isso aqui caracteriza, né, ela vai ser contínua, mas ela não vai ser uniformemente contínua. Então, vamos escrever a definição mesmo, né, de continuidade uniforme. Então, já pode-se ver que ela exige um pouquinho mais da função, né? Da função como um todo, não só a lei que define, né? Porque a função aqui depende do domínio, né? Do contradomínio. Então, as características do conjunto do domínio também vai permitir que determinadas funções contínuas sejam uniformemente contínuas. Tá? Então, vamos lá. Tem uma função aqui. Uma função f de x em r é dita uniformemente contínua. Uniformemente contínua se para cada epsilon maior que zero existir um delta positivo tal que, né, se x pertence a x e módulo de x, perdão, se x e y, desculpa, aqui a gente pega pontos quaisquer próximos, né? Então aqui é x e y em x, não é só o x não. Então se eu pego pontos aqui, x e y em x, com módulo de x menos y menor que delta, então o módulo da f de x menos f de y menor que epsilon. Tá vendo? Aqui o x e o y estão variando, né? Não é eu pegar o a fixo, aqui não. Aqui eu estou com x e y variando, então se eles estão
a uma distância delta um do outro, as imagens vão ter que estar a uma distância epsilon. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Vou pegar essa função aqui, f de r em r. Importante saber o domínio, né? Com f de x igual a 2x. Bom, essa função ela é uniformemente contínua. Como que a gente prova isso? Definição. Daqui a pouquinho eu já começo a economizar no uniformemente. Bom, a forma de provar é a mesma da continuidade. Então, eu vou partir aqui, ó, f de x menos f de y. Depois eu pego o epsilon. Vamos ver a relação que tem. Isso aqui, ó, definição, bom, a f de x é igual a 2x, a f de y é igual a 2y. Vou pôr o 2 em evidência, né? 2 é positivo, vai ficar 2 módulo de x menos y. Então, para cada epsilon, né, dado epsilon maior que zero, tomando delta igual a epsilon sobre 2, se eu pego pontos aqui, x, y e r, com módulo de x menos y menor do que delta, significa o quê? Que isso aqui vai ser menor do que delta. Mas delta é epsilon sobre 2. Então, de chamar aqui asterisco, a gente tem que módulo de f de x menos f de y. Isso aqui é menor, né? Que 2 delta, certo? Estou substituindo isso aqui ó, por delta. Isso aqui é menor que delta. Isso aqui é 2 epsilon sobre 2, que é epsilon. Então, tá vendo? Não depende dos pontos x e y, né? Aqui o que eu preciso é que eles estejam perto. Se eles estão perto, a imagem tem que estar perto. Tá? E perto significa nesse sentido, né? Eu dou um epsilon, eu tenho um quão perto tem que estar o x e y para que as imagens estejam perto. Mas não depende do x e y. Né? Isso aqui depende do que a gente pega. Né? Observa que não funciona nesse caso aqui, né? Ó, eu falei, eu peguei pontos aqui, eu consigo fazer n aqui suficientemente grande, de forma que essa diferença aqui está indo para zero, né? Eu consigo pontos muito perto aqui, só que as imagens dele não se aproximam. É maior do que 2 epsilon. Tá? Então, exemplos simples de... Deixa eu colocar aqui mais um, que é o caso particular, esse primeiro que eu fiz aqui é um caso particular dele, que são as funções lipschitzianas. Tá? Se f é uma função lipschitziana, o que significa isso, né? Existe uma constante positiva, tal que módulo de f de x menos f de y menor ou igual que essa constante k, módulo de x menos y, isso aqui para todo xy no domínio, só arrumar aqui. Então, toda função lipschitziana, né? Deixa eu só ver como que eu escrevi esse f. Então, f é uniformemente contínuo.
Então, se eu quero buscar exemplos de funções uniformemente contínuas, eu vou simplificar aqui um pouco, tá? Mas uniformemente contínua. Então, a ideia aqui da prova é a mesma do anterior, né? Tá vendo? Aqui, no caso, era lipschitziana com constante de Lipschitz igual a 2. Então, eu tomo epsilon sobre 2. Aqui, a constante, a gente chama esse K de constante de Lipschitz. Então, eu vou tomar o delta igual a epsilon sobre K. Tá? Então, funções lipschitzianas são uniformemente contínuas. Tá? Existem, vou colocar aqui, mas a gente ainda não vai conseguir provar, daqui a pouco a gente prova. Tá? Então, existem funções que são uniformemente contínuas, mas não são lipschitzianas. Tá? Daqui a pouco a gente vai conseguir ver um exemplo disso. Que são uniformemente contínuas, porém não são lipschitzianas, tá? Então, um não é sinônimo do outro, não. As lipschitzianas são todas uniformemente contínuas, porém, o contrário não vale. Tá? Ok? Então, bom, só desse exemplo aqui anterior ainda, né? A gente vê que essa função que eu tinha visto anteriormente, né, f de x igual a x sobre módulo de x, ela não é lipschitziana, porque ela não é uniformemente contínua. Então, lipschitziana implica uniformemente contínuo, ou seja, negar não uniformemente contínuo implica não lipschitziana. Agora, uniformemente contínuo não implica lipschitziana, que é o que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Ok? Bom, vamos caracterizar agora as funções uniformemente contínuas através de sequências. Do mesmo jeito que a gente viu para limite e para continuidade. Tá? Lembra, a gente provou aqui, né, só. A gente provou isso aqui, ó. Tá? A gente provou que a f é contínua em A, C e somente C, para toda a sequência aqui, o xn em x, né? Com xn convergindo para A, tem-se f de xn convergindo para f de A. Então, a gente caracteriza continuidade por sequências, tá? Então, toda função é contínua no ponto A, C e somente C. Qualquer sequência em xn que eu pegue convergindo para A f de xn tem que convergir para f de A. A gente vai ter alguma coisa aqui equivalente, tá? Qual que é a diferença? Aqui, o A estava fixo, né? Na continuidade, num ponto, né? Um conceito local. Continuidade uniforme não, ela é um conceito global que a gente fala, né? O delta depende do epsilon globalmente, né? Não existe um ponto para ele estar dependendo, depois outro ponto. Isso é continuidade, que é um fenômeno local. Continuidade uniforme é um fenômeno global. Tá? Então, a gente tem duas coisas variando na continuidade uniforme, que é o x e o y. Então, eu vou precisar de duas sequências. Tá? Então, vamos colocar aqui como caracterizar continuidade uniforme utilizando sequências. Então, aqui, ó, a fim de que f de x em R seja uniformemente contínua, uniformemente contínua, é o C somente C, tá? É necessário e suficiente
que para todo par de sequências xn, yn, xn, yn, duas sequências em x com limite xn menos yn igual a zero, tenha-se mais para baixo, limite da f de xn menos f de yn igual a zero. Bom, vamos ver algumas diferenças que tem aqui, tá? Antes da gente provar, a prova dele não é difícil, mas vamos ver aqui algumas diferenças. Aqui, observe que eu estou pegando uma sequência, né? Então, aqui é uma só e a sequência converge para o ponto. Aqui eu estou pegando duas sequências que se aproximam, mas isso não implica que a sequência converge, nenhuma das duas. O que está acontecendo? Pontos próximos estão sendo levados aqui, né? Pontos próximos aqui estão sendo levados em pontos próximos da imagem. Ou seja, as sequências aqui, por exemplo, né? Só comentar, né? Vamos olhar aqui, ó, por exemplo. Eu posso pensar a sequência xn aqui, ó. Vou até usar no exemplo anterior. N, yn igual a n mais 1 sobre n. Ela satisfaz isso aqui, ó. Né? Que dá limite, quando n vai para o infinito, né? De xn menos yn. Isso aqui, bom, vou fazer essa menos essa, vai dar o limite de menos 1 sobre n, que é zero. Então, essas sequências aqui podem ser usadas para testar continuidade uniforme. Tá? Elas não precisam convergir, mas a diferença entre os termos dela vão estar cada vez mais próximo. Então, isso aqui é uma diferença, porque na continuidade você precisa da sequência convergindo para um ponto. Aqui não. Aqui você não precisa. Tá? Aqui as duas sequências têm que se aproximar. Tá? Se a gente for olhar lá o exemplo que a gente fez, né? É claro que isso aqui eu não estou provando que ela vai ser uniformemente contínua, não. Estou pegando uma sequência aqui só para a gente verificar. Ó, né? Aquela f de x igual a 2x. O que vai acontecer, né? A gente já provou que essa aqui é uniformemente contínua. Então, f de xn menos f de yn. Isso aqui dá limite quando n vai para infinito. 2n menos 2n mais 2 sobre n. Isso aqui dá o limite quando n vai para o infinito. Menos 2 sobre n, que é zero. Então, claro, a gente provou que essa função aqui ela é uniformemente contínua, né? Então, isso aqui teria que acontecer. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que essas sequências, para testar a continuidade uniforme, elas não precisam convergir. Elas têm que estar se aproximando, né? Quando n vai para infinito. Tá? E da mesma forma que a gente vê para a continuidade, a gente, em geral, usa esse teorema para garantir que uma função não é uniformemente contínua, ou para provar alguns resultados, né? Para provar que uma função dada numericamente é uniformemente contínua, isso aqui acaba que não serve, porque a gente não consegue pegar todas as sequências, né? Tá? Então, aqui é um resultado mais que ele auxilia a provar outros, ou provar que uma função não é uniformemente contínua. Tá? Vamos ver a demonstração dele, a ideia, tá? Do teorema 3. Deixa eu olhar aqui, 3, né? Isso. Bom, então a gente tem
C e somente C aqui. Vocês vão ver que a demonstração ela é muito parecida com o que foi feito para continuidade, que foi feito para limite. Então vamos supor aqui a hipótese que f é uniformemente contínuo. Então, dado epsilon, existe um delta, tal que se eu pego x e y no conjunto, e módulo de f de x menos y menor que delta, módulo da f de x menos f de y menor que epsilon. Né? Vou escrever a definição está aqui. Né? Dado epsilon, existe um delta que vale isso. Bom, eu quero mostrar que toda sequência, ou todas as sequências, né? xn e yn que se aproximam, que a diferença vai para zero, a imagem da f também vai. Então, vamos pegar aqui, ó, seja xn e yn, aqui, sequências, né? Em x, com limite de xn menos yn, quando n vai para infinito, isso aqui igual a zero. Bom, o que significa esse limite ser zero? Né? Logo, dado epsilon maior que zero, existe perdão, vamos usar a hipótese aqui. Eu não coloquei, né? Por hipótese, a hipótese é que essa função é uniformemente contínua. Né? Hipótese. Existe um delta positivo, tal que se x e y estão em x e módulo de x menos y menor que delta, tem-se módulo da f de x menos f de y menor que epsilon. Essa é a hipótese, né? Que a f é uniformemente contínua. Bom, então, observa que se isso aqui for menor do que delta, isso aqui vai ser menor do que epsilon. Como esse limite aqui é zero, né, do limite xn menos yn ser igual a zero, existe um n0 natural, tal que se n for maior ou igual que n0, tem-se módulo de xn menos yn menor do que delta. Por quê? Lembra, isso aqui é uma nova sequência, né? xn menos yn é uma sequência zn que está convergindo para zero. Então, vai existir um índice tal que isso aqui fica tão perto quanto deseja. Então, nesse caso aqui, delta. Por que do delta? Porque, lembra que eu estou no domínio da função. Eu estou em x. Bom, se isso aqui é menor que delta, né? Vou chamar aqui de 2 asterisco. Daí, 2 asterisco, temos que a imagem f de xn menos f de yn menor do que epsilon. Portanto, tá vendo? A demonstração é exatamente sim, parecida, né? Porque lá não envolve duas sequências, lá envolve uma sequência só. Mas ela é muito parecida, a argumentação. Limite da f de xn menos f de yn é zero. Então, se a função é uniformemente contínua, quaisquer sequências xn e yn cuja diferença converge para zero, a imagem da diferença de entre f de xn e f de yn também tem que ser zero. Agora vamos provar a volta. Então, qual que é a hipótese aqui da volta, né? Então, todas sequências, né,
quaisquer sequências xn, yn em x com limite xn menos yn igual a zero, tem-se limite da f de xn menos f de yn igual a zero. Essa é a hipótese. Bom, o que a gente tem que provar é que ela é uniformemente contínua. Lembra? Da mesma forma que a gente fez para limite, para continuidade, não tem como a gente, digamos, se eu pegar o x como sendo um intervalo, não tem como eu cobrir em todos os pontos utilizando sequências, né? Eu tenho que pegar infinitas sequências de infinitas formas para cobrir todos os pontos. Então, qual que é a argumentação que a gente usa? A gente supõe que ela não seja uniformemente contínua e chega numa contradição. Então, quando a gente quer provar alguma propriedade envolvendo sequências, mas essa propriedade vale para um intervalo não enumerável, a gente não consegue provar ela diretamente. Então, a gente tem que ir por absurdo. Tá? Então, tá vendo? É o mesmo argumento que se repete, repetiu para limite envolvendo sequências, que envolveu para continuidade envolvendo sequências. Então, vamos lá. Suponha, por absurdo, que f não é uniformemente contínuo. Então, vamos voltar lá e ver na definição o que significa contrariar a continuidade uniforme. Né? Deixa eu voltar aqui na definição. Aqui. Então, primeiro, para ela ser uniformemente contínua, dado para todo epsilon existir um delta. Então, aqui vai trocar, né? Vou negar. Então, existe um epsilon, tal que para todo delta, aqui seria para todo xy, então vai existir x e y, tal que isso aqui é menor do que delta e a f maior ou igual que epsilon. Essa diferença das f's. De novo, vou negar. Aqui é para todo, vira existe. Aqui é existe para todo. Aqui é para todo, vira existe. Né? Vai existir um x. Para cada delta vai existir um x e um y, cuja distância deles é menor do que delta, mas a distância da f de x menos f de y é maior ou igual que epsilon. Isso que significa negar essa definição. Vou voltar lá. Então, ó. Então, existe um epsilon. Vou colocar aqui. Tal que para cada delta positivo existem, até eu vou colocar assim, ó, x delta e y delta, porque mudou o delta, mudou os pontos. Aqui um x com módulo de x delta menos y delta menor do que delta e módulo da f de x delta menos f de y delta maior ou igual que epsilon. Ou seja, eu consigo pontos próximos, né? Mas as imagens não se aproximam. Então, o que a gente faz? Bom, a hipótese que a gente tem aqui é sobre sequências. Vou pegar sequências. Para eu construir a sequência, basta tomar a delta da forma 1 sobre n. Então, tomando delta n da forma 1 sobre n, então a gente constrói sequências, né? Então, existem. Então, tá vendo? Delta igual a 1. Vai ter um x1, y1. Delta igual a meio. Delta igual a meio. Vai ter um x2, y2. 1/3. x3, y3. Né? Então, a gente constrói as sequências, né? xn, yn. Com
módulo aqui, em x, eu posso complementar, né? Módulo de xn menos yn menor do que 1 sobre n, que é o delta n, e módulo da f de xn menos f de yn maior ou igual que epsilon. Bom, isso aqui é uma contradição. Por quê? O que é a hipótese? Se isso aqui é zero, isso aqui tem que ser zero. Mas a gente acabou de encontrar uma sequência, né, que converge para zero, mas a f de xn menos a f de yn não converge para zero, né? Então, aqui é uma contradição. Tá vendo? O tipo de argumentação já é a terceira vez que se repete. Terceira vez que eu estou lembrando, né? Que implica o que é uma contradição, ou o que contradiz a hipótese, né? Ok? Então, ou seja, ela é uniformemente contínua. Tá? Então, de novo, esse é um argumento bem recorrente, né? Então, um lado em geral é fácil de provar, e aí quando envolve sequências e o domínio é um conjunto aí não enumerável, você não vai conseguir provar ele diretamente por sequências. Então, supõe que não vale a propriedade, e aí chega numa contradição.